Obrigado, Deus abençoe. Vamos para a mensagem, Salmo 127. Salmo 127. Todos acharam? Muito bem. Salmo 127. Versículo 2 apenas. Eu vou ler só um versículo, tá? Essa é uma mensagem temática, então eu vou ler só um versículo. Ok. Olha o que diz a palavra de Deus. Inútil, não. Isso, é isso mesmo, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão... deixa eu ler na revista e corrigida, deixa eu voltar aqui, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu vou ler agora numa outra versão que ela é mais, digamos assim, mais assertiva, que é a Revista e Atualizada. Nesse texto ela é mais assertiva. Olha o que diz a Revista e Atualizada. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu vou ler numa outra tradução, que é a tradução brasileira, diz assim, ó, inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tem uma outra tradução, que é a Nova Almeida e Atualizada, diz assim, ó, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então você vê que ele dá enquanto dorme é uma tradução mais assertiva, porque quase todas as outras traduções trabalham dessa forma. Então eu vou pregar em cima da Revista e Atualizada, tá? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Repitam comigo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mais uma vez. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então Salmo 127, versículo 2, parte C. Eu vou pregar só sobre essa pequena oração, essa pequena frase no final do versículo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, tá ok? Bom, gente, o Salmo 127, quem escreveu? Na sua Bíblia fala? Quem? Salomão. Salomão era quem na ordem do dia? Filho do rei Davi. Ele era filho de Davi com quem? Betseba, que era sua 8ª esposa, tá? E Salomão era considerado o homem mais e também o homem mais rico. Aí parece que tudo de bom caiu ali, né? Só a questão do adultério ali que não foi legal, né? Ali foi um deslize feio, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma sentença, que é a palavra de Deus, que é a mais pura verdade. Deus aos seus amados dá enquanto eles dormem. E ele fala, inútil é repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Agora, tem gente que morre de trabalhar, gente. Já observaram? Morre de trabalhar, é um trabalhador compulsivo, trabalha muito, honrado, enfim, 1000 qualidades, mas não prospera. Parece que tem um sactel furado. Faz com uma mão, perde com a outra. Então, nós aprendemos algumas coisas aqui.
nesse texto e você vai gravar. Todas as pregações minhas, irmãos, elas grudam na sua mente. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Tem pessoas que se lembram de pregação que eu fiz há 10 anos atrás. Certa feita, agora em janeiro, dia 1º, eu vou pregar em São Luís. Já preguei lá várias vezes. E eu me lembro que eu fui lá, passou 4 anos, eu voltei lá, e a irmã falou, pastor, o senhor vai trazer outra palavra abençoada como aquela? E eu nem lembrava, eu falei, aquela qual? Ela me deu o versículo, os pontos, o capítulo. Eu falei, minha irmã do céu, você anotou? Ela falou, não, eu gravei na mente. Então, eu desejo de coração que você grave o que eu vou te falar agora. Tá? Quem não quer ser amado por Deus? A pergunta é, quem não quer? Ah, irmãos, eu quero. E você também quer? Agora, se Deus tem os seus amados, Ele também tem aqueles que não são amados. Você concorda comigo? Vamos aqui aprofundar, vamos dissecar o texto. Olha, se Ele está dizendo que aos meus amados eu dou enquanto eles dormem, então significa que Deus também tem aqueles que não são amados. Olha, preste atenção, existem pessoas que são da cozinha de Deus. Você leva qualquer pessoa na cozinha da sua casa? Não. Você permite qualquer pessoa abrir a geladeira da sua casa? Você permite qualquer pessoa entrar no seu quarto? Não. Então, nosso Deus, Ele tem os preferidos dEle. Ah, pastor, mas isso não é certo. Irmão, quem é que vai julgar Deus? Será que nós vamos julgar Deus agora? Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele é soberano, não tem. Sabe, foi por isso que Lúcifer caiu. Porque começou a julgar Deus. Quando você julga alguém, você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Porque você está julgando. Quem julga está acima de quem é julgado. Então a gente não tem que questionar. Ele tem os amados dele. Ele tem as preferências dele. Agora, torçamos que nós também sejamos esses amados, essas preferências. E eu acho que nós somos. Por quê? Porque nós somos a igreja. E o filho dele morreu pela igreja. Então, uma coisa que eu quero desmistificar aqui, é que normalmente as pessoas falam assim, ah, Deus ama todo mundo. Opa, Ele não ama todo mundo, não. A ponto de morrer por todo mundo, eu pergunto. Ele ama todo mundo e a ponto de morrer por todo mundo? Não. Ele ama o mundo, mas Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra. Então, Ele ama o mundo, mas tem gente que vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque não amou o Filho. Jesus tinha quantos apóstolos? 12. Mas tinha 3 que era amigo mais chegado que irmão. Pedro, Tiago e João. E tinha um que Jesus amava mais do que os 3, que era quem? João. Tanto é que João dormia no ombro de Jesus. Se você vê um negócio desse hoje, você escandaliza, né? Se eu deitar no ombro do Jailton para dormir, falar, não deu não. Mas o apóstolo João dormia no ombro de Jesus. Olha o nível de intimidade. Isso para o ocidental é escandaloso, para o oriental não é. Porque a gente pega na mão, né? E tem gente que pega na mão assim, que eu não gosto. Vem cá, pastor Francisco. Vou pegar na mão dele aqui, quer ver? Bom dia. Você já viu gente pegar assim na sua mão? Rapaz, eu sou grila, pega na mão igual o Trump. Sim, ó, o Trump pega e balança assim, ó. É desse jeito, irmão. O ocidental mal pega na mão. O oriental, quando vai cumprimentar, beija no rosto. Ao tanto que eles são diferentes de nós. Então, um oriental deitar no ombro do outro, não tem nada demais. A malícia está em nós, não neles. Então, realmente, Jesus amava muito o apóstolo João. E amava a tal ponto que ele falou, ó, você vai ficar velho, você vai morrer velho, vão te pegar pela mão. Não é?
E João morre com quase 100 anos de idade. E ainda falou assim: e se eu quiser que você fique aqui para me esperar a minha volta, eu tenho poder para isso. Já imaginou, irmão? Se ele tivesse entregado para João esse poder do João não ficar velho, ficar aguardando a volta dele, que maravilha. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem as suas preferências. A prova é o apóstolo João. O apóstolo Pedro, não é? Pedro fez o que não devia, negou Jesus. Jesus o amou tanto que foi lá, ainda assou um peixe para ele. Está aí um ensinamento, né? As pessoas que te fazem mal, assam um peixe para ele. Chama ele para almoçar na sua casa. Não é? É assim que Deus nos ensina. Pedro negou Jesus e Pedro ainda comeu um peixe assado. Não foi por um chefe qualquer, não. Foi por Jesus. É o peixe gourmet. É, pastor Francisco? Pois é, ué. Aos seus amados. Sabe o que existe muito hoje, gente? Espírito de orfandade. O que é o espírito de orfandade? É aquela pessoa que possivelmente teve um pai biológico, mas ele não era presente. Isso gera um espírito de orfandade. E o espírito de orfandade, muitas vezes, ele transfere em nós para uma orfandade espiritual. Você sabia que quem não gosta do pai, normalmente não gosta de Deus? Porque essa orfandade, ela é transferida para o mundo espiritual. E o espírito de orfandade, ele gera rejeição. Quando os nossos irmãos entregaram o Brasil para a Aparecida, foi um grande erro, com todo respeito. Nós estamos falando de teologia, não é de religião. Quando os nossos irmãos entregaram o Brasil para a Aparecida, poxa vida, o que a Bíblia diz? Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Já que vai entregar, entrega para quem é dono, não é? Com todo respeito à fé dos nossos irmãos romanos, mas eles entregaram o Brasil para uma imagem, para uma santa, que a gente nem sabe se existe, ao que parece não existe. Entende? Entregaram Rio Verde para São Sebastião. Vai ler a biografia de São Sebastião. Você vai ver que a biografia dele não é tão bonita quanto parece. Por que não entrega para Jesus? Entrega Rio Verde para Jesus. Por que as religiões, elas tiram Jesus do centro? Por que elas fazem isso? Os muçulmanos fazem isso. O budismo faz isso. O confucionismo faz isso. O hinduísmo faz isso. O catolicismo faz isso. O espiritismo faz isso. Então nós não podemos tirar de Deus aquilo que é dele. Rio Verde é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Com todo respeito à crença majoritária, mas ele é de Jesus. Tá? Então, Deus não quer que você tenha um espírito de orfandade. Sabe por quê? Esse espírito vai provocar em você um sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição, ele provoca carência. E quando a pessoa tem uma carência extremada, ela vai pender para algum pecado, para tentar suprir aquela carência. Olha, se você fizer uma pesquisa, né? Nós não somos sociólogos, mas se fôssemos, e você fosse um prostíbulo, e conversasse com todas aquelas mulheres de programa, você ia ver que o que levou elas para lá é esse espírito de rejeição, é essa carência paterna. Foram abusadas pelos progenitores, foram abandonadas pelos pais, muitas vezes pela mãe, e isso gera uma carência. Isso é o espírito de orfandade. Então elas buscam o prazer tentando ser amadas.
Elas querem encontrar alguém que as ame de verdade. Então elas começam a se entregar para um, se entregar para outro, se entregar para outro. Tanto é que o dia que elas encontram um homem que verdadeiramente as ama, elas saem daquela vida e vão viver uma vida social normal. Isso está provado e comprovado. Eu conheci N mulheres que deixaram a vida fácil, que de fácil não tem nada, e se uniram a um homem e até se casaram. Então você vê que muitas delas, para não dizer a maioria, elas estão naquele modelo de vida por conta de uma ausência paterna, por conta de uma carência, né? E as carências acabam levando as pessoas aos extremos. Nós temos o caso da homossexualidade, que muitas vezes é fruto de carência. A prostituição é fruto de carência. A pedofilia é fruto de abuso na infância. Normalmente, um menino que foi abusado na infância, ou ele pode pender para uma dessas coisas que eu falei, ou pode pender para pedofilia. Então, gente, o nosso Jesus, o nosso Deus nos ama. Cai fora todo espírito de rejeição. Nós temos um Deus que nos ama. Irmãos, raciocina comigo, da onde que eu vim? E da onde que você veio? Eu vim lá do mundo da macumba, do pecado. E onde é que eu estou? Eu estou no melhor lugar do mundo. E você, de onde que você veio? Você vivia de boteco em boteco. Claro que a salvo as devidas proporções. Você veio muitas vezes da droga. Você veio de pecados diversos. E hoje onde é que você está? Sentado como um homem perfeito. Lembra do gadareno? O gadareno se cortava, comia carne de defunto. O gadareno morava no cemitério. O gadareno corria atrás das pessoas. Estava sobre ele o quê? Uma legião de demônios. O dia que Jesus entra na vida dele, ele é liberto e você vai ver o gadareno sentado, como vocês estão sentados, ouvindo a palavra de Deus. Está vendo como Deus nos ama? Um Deus que tira os 6.000 demônios de um gadareno. E de nós, quantos demônios ele não tirou? Fala a verdade, irmãos. Quantos demônios eu servia e hoje não sirvo mais. Então, se eu disser que esse Deus não me ama, eu sou a pior das criaturas. Quantas vezes o Senhor te livrou da morte? A diferença entre ele e nós é que ele não fica fazendo propaganda das bondades que ele faz. A gente faz, né? Mas ele não. Ele faz porque Ele é Deus e porque Ele nos ama. Ele não tem que provar para nós que Ele nos ama. E essa é a grande verdade. Nós vivemos num mundo em que nós queremos prova que o outro nos ama. Né? O namorado safado, ele chega para a menina e fala, se você não ficar comigo, você não me ama. Antigamente tinha isso, essas pressões, né? Tinha essas formas, essa abordagem para levar a moça a se desvirginar. Não, se você não fizer comigo, é porque você não me ama. Ah, para com isso. Isso aí não funciona. Para você amar uma pessoa, você precisa provar que ama ela? Não, ué. Você não vai entrar nesse viés aí de incredulidade, não. Eu te amo e pronto, acabou. Tá? Ou dá ou desce, então eu vou descer. Pronto, acabou. É assim que funciona, irmãos. O problema é que as pessoas descem no nível do contraventor, do infrator. Então o nosso Deus não tem que provar para ninguém que Ele nos ama, não. Ele nos ama. Pronto, acabou. E Ele ama quem? As pessoas que confiam nele. As pessoas que entregam a Ele o seu caminho. E Ele vai combater todo tipo de carência. Quando eu comecei a namorar com a Roseni, eu estava vivendo a pior fase da minha vida. Para mim, eu não valia nada. E eu falei para ela, o que você viu em mim? O que você viu? Um consertador de rádio? Um camarada que foi expulso da casa da mãe? Que vive nas encruzilhadas? Que a vida não tem valor? Bebia, fumava e outras cocitas mais? O que você viu em mim? Então você vai observar que quem nos ama, irmão, não olha para o que nós somos, mas para o que nós podemos nos tornar.
Então, quando Deus diz, eu amo você, Ele não está focado no teu defeito, mas Ele está focado na obra que Ele vai fazer na sua vida. Conta aí como é que você era. Fala aí como é que era a sua vida. Irmãos, a gente veio do charco. Nós viemos do pântano, da areia movediça. Nós estávamos por detrás das malhadas. A gente era trevoso. E o que nós somos hoje, gente? Pessoas dignas. Hoje você pode entrar numa igreja de cabeça erguida. Eu fui transformado, eu fui renovado. E o que é isso? É o amor de Deus na tua vida. A sua transformação é uma obra de Deus com o seu consentimento. É um ato sinérgico de Deus, é Deus fazendo e você ajudando. Então Deus vai trabalhar na sua vida porque Ele te ama. Pastor, como é que eu ainda tenho dúvidas se Deus me ama? Irmãos, olha onde você está. Olha como é que está a tua vida. Ele te ama sim. E Ele perdoa os seus pecados sim. Aliás, os que passaram, os do presente e os do futuro. Filhinhos, disse João, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. O amor dele não é um amor de presente e de passado. Deus vai te amar até as últimas consequências. Dê o que der, aconteça o que acontecer, Ele vai te amar sempre. Amém? Então vamos lá, eu estou dentro de uma mensagem temática e o primeiro ponto é, Deus te ama. Você consegue dizer amém para isso? Amém. Pastor, as coisas não vão bem, mas já foram piores. As coisas não estão indo bem para mim, mas já foi pior. Segundo, o nosso Deus é um Deus que dá. Aos seus amados Ele dá. Então, o segundo ponto, o nosso Deus é um Deus bom, bondoso, benigno, é um doador, é um provedor, é um Deus que atende à tua necessidade. Esse é o nosso Deus. Conversei com uma pessoa essa semana passada, ou foi acho que foi essa semana, não me lembro. E a pessoa me falando que fez um pacto. E eu já participei de pactos, viu, irmãos? Pacto para ficar rico. Tá? Tem muita gente que fez pacto para ficar rico. Aqui em Rio Verde tem figuras conhecidas aí, que até já morreu, que fizeram pactos. Eu assisti pelo menos um pacto. Um homem que ele era um padeiro, ele fez um pacto para ficar rico, com uma entidade X. E eu assisti todo o ritual, eu camboneei, eu ajudei aquela entidade a fazer aquele pacto com aquela pessoa. E ele foi furado, tirou sangue dele, é todo um ritual. Pacto para ficar rico é um ritual mais agressivo. E essa pessoa me contando que fez um ritual há mais ou menos 12, 13 anos atrás. E aí eu falei, mas e aí? A entidade cumpriu com o papel dela? Ele disse, cumpriu. Eu falei, mas você ficou rico? Ele falou, fiquei. Eu tinha 4 milhões, 5 milhões na minha conta todo dia. Todo dia, toda hora. Eu falei, e aí? 5, 6 anos depois, perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu falei, pois é, esse é o diabo. Ele dá, mas ele toma. Ele é covarde. Ele dá, mas ele toma. E ele falou, pastor, o pior não é isso não. É que eu fiz um compromisso com ele que com 40 anos ele me levaria. E eu estou com 42, já enfrentei três situações de morte terríveis. Ele está vindo aqui o tempo todo tentar me levar. Então, eu dei para ele algumas orientações, né, expliquei o que ele tinha que fazer, o mais rápido possível, né, porque esses pactos são pactos de alma, é muito profundo, quebrar não é fácil, porque há um domínio do maligno sobre aquela alma, sobre aquele corpo. Então, vamos ver se ele obedece. Se ele obedecer, nós vamos tentar ajudá-lo. Mas corre o risco de vida a qualquer momento, porque já tem 2 anos que ele está tentando tirar a vida dele. Não vou dar mais detalhes, né? A conversa foi bem mais longa. Então, o maligno, ele dá e toma. Meu irmão, o nosso Deus, ele te dá e está dado.
viu? Ele não puxa tapete. O nosso Deus entrega no conta-gotas. O maligno, ele dá tudo de uma vez, mas ele toma tudo de uma vez. O nosso Deus te dá no conta-gota, mas é seu, pode comemorar, é seu. Lembra lá da criança que Eliseu ressuscitou? Eliseu hospedava na casa daquela senhora, é a sunamita? Hospedava na casa dela e ele ficou tão grato, que ele falou, pede o que você quiser. Olha a intimidade desse profeta com Deus, ó. Imaginou chegar para o pastor Francisco, pede o que você quer, irmão. Agora, pede. Cheque em branco, né? Então, ele chega para a mulher e fala, o que você quer? Ela não falou, ela não respondeu, porque o povo de Deus não tem ganância, gente. O povo de Deus é comedido. Aí falaram para ele, olha, ela tem um sonho de ter um filho. Ele falou, então assim será. O ano que vem, quando eu voltar, você estará com a criança. E assim aconteceu. A criança nasceu, cresceu, tal. Chegou lá numa idade X, a criança ficou doente. E a criança morreu. Se fosse o diabo que tivesse dado, morreu. Acabou. Mas o que Deus dá, Ele não toma, Ele não tira. E aí ela foi até o profeta, falou, eu não te pedi nada. Ainda jogou na cara do profeta. Eu não te pedi nada, e não pediu mesmo não. Eu não te pedi nada, mas você me deu, Deus me deu uma criança. E agora Ele tomou? O profeta também não conversou nada com ela, porque Deus não tem que dar satisfação. Ele resolve o problema. O profeta entra no quarto onde a criança está e pelo poder do Altíssimo ressuscita a criança. O que Deus dá, está dado. O nosso Deus não acrescenta sofrimento na vida de ninguém. Põe isso na tua cabeça. Pastor, eu estou sofrendo. Não é Deus. Deus não acrescenta sofrimento na vida de ninguém. Muitas vezes a gente cava o sofrimento com as próprias mãos. Muitas vezes e Deus deixa, para que você aprenda da pior forma o que se deve fazer e não fazer. Então o nosso Deus é bom, viu? O nosso Deus é bom, coloca isso no seu coração. Gênesis 1:31, coloca para nós, por favor. Gênesis 1:31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você vê o quanto que Deus é bom. Depois nós vamos olhar Salmo 34:8. Gênesis 1:31. Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Quem é bom faz coisa ruim? Se ele viu que é bom o que ele fez, é porque ele é bom. Ok? Vamos lá em Salmo 34, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmo 34. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. E a Bíblia diz que o homem é uma obra de Deus muito boa. Então, gente, Deus é bom e nós somos a obra de Deus, então nós somos bons também. Tá ok? Então o Senhor vai entregar para você, e principalmente agora, no novembro das realizações, o que você precisa. Tem irmãos que estão me procurando e falando, pastor, eu coloquei aqui, ó o que eu estou pedindo para Deus. O senhor acha que está errado? Não está errado, não. Você pode pedir. Pastor, eu posso pedir para ganhar na Mega Sena? Pode, você só não vai ganhar, mas você pode pedir. Irmãos, eu visito muita gente, oro com muita gente. Às vezes eu chego na casa, na empresa do irmão, está lá um monte de cartela da Mega Sena. Aí a pessoa fala, pastor, se eu ganhar, eu vou construir a igreja, eu vou comprar um lote para a igreja. Eu falei, acabou. Aí vi que não vou ter lote, não vou ter nada para essa igreja. Porque Deus não faz isso, irmãos. Deus, Ele não precisa te dar da Mega Sena, Ele te dá no conta-gota. Porque o nosso Deus é o Deus que faz do nada. É do nada. Bereshit bara Elohim. Do princípio criou Deus do nada. Bará é criar do nada. Deus vai fazer brotar codornizes no teu quintal. Deus vai fazer chover maná no teu quintal.
Deus vai fazer a água fluir da rocha. Meu irmão, como é que de uma água sai rocha? Ou como é que de uma rocha sai água? Fala para mim. Quando é que de uma rocha sai água? Isso é fenomenal. O povo estava reclamando no deserto que não tinha carne para comer. Eu falei, Deus empanturrou eles de carne. Começou a voar codornizes saindo do mar, e elas voavam e caíam dentro do arraial. O povo comeu carne até estufar os olhos. E depois começou a feder de tanta carne apodrecida. Esse é o nosso Deus. Não precisa murmurar, basta apenas pedir e Ele vai ouvir a tua oração. Então, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, irmão. Ele vai prover o que você precisa. Por isso que Ele é chamado Jeová Jirê, o Deus da provisão. Você crê nisso? O que você está precisando? Fala aí. O que você está precisando? O que é? Se for essencial, Deus já vai te entregar. Se for supérfluo, pede mais um pouco. Porque Deus não tem compromisso com o supérfluo, Ele tem com o essencial. Mas muitas vezes Ele nos alegra e Ele dá muito mais do que a gente merece e muito mais do que a gente pede. Amém? Terceiro, primeiro, qual que é? Aos seus amados. Primeiro, Deus te ama. Segundo, Deus vai te entregar muitas coisas. E terceiro, vai ser enquanto você dorme. É por isso que eu durmo muito. Eu estou o tempo todo dormindo, irmão. O tempo todo. Para quê? Para quando eu acordar, o negócio já está na sala. Está vendo como é que é? Eu corto o cabelo toda quarta-feira, toda quinta, sexta. E a irmã fala assim, pastor do céu, o senhor está com sono de novo? Eu falei, estou, irmã. Se eu sentar, eu durmo. Se eu ficar em pé, eu durmo. Eu só não durmo quando eu estou dirigindo e pregando. Mas pensa num caboquinho bom para dormir. Mas por quê? Porque eu quero receber enquanto durmo. Amém? Aprende isso, irmão. E para mim não falta nada, porque eu estou sempre dormindo e Deus está sempre entregando. Pegou? Pegou aí? Ai, pastor, eu não tenho sono. Rapaz, como é que não tem sono? Na verdade, o meu sono não é sono, irmão, é uma anestesia geral. Entendeu? É quase um coma induzido, viu? Vamos lá. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Bom, primeira coisa, gente, para você receber, você tem que dormir. Dormir é descansar no Senhor. O povo não descansa em Deus, irmãos. Não descansa. O povo não descansa em Deus. Deita e a mente fica trabalhando. Desliga essa mente, menino. O trem está dando circuito. Desliga. Você está pensando o quê? Que você vai ficar aí essas noites sem dormir e não vai ter prejuízo neural? Claro que você vai ter. Neurônio morreu, acabou. Os seus neurônios, irmão, cuida deles. Se o neurônio morrer, acabou, ele não ressuscita, não regenera, não tem outro neurônio que vai ocupar o lugar. Quando você passa uma raiva fenomenal, você já matou ali uns 200 neurônios. Acabou, meu amigo. Aquela raiva vai te custar caro. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. E é aquilo que eu falei, se for ficar com raiva, fica com raiva calmo. É isso que nós temos que fazer. Então, as pessoas, irmãos, não dormem. O que tem de gente que me procura, fala, pastor, eu não durmo. Ou vontade de pegar um pouquinho do que tem em mim e jogar nele. Recebe, recebe, recebe. Verdade, irmãos. Mas sabe por que não dorme? É porque deita e fica pensando. O segredo para deitar e dormir é deitar e não pensar em nada. O cérebro não desliga. E aí depois que você se habitua a perder sono por conta de ativismo cerebral, acabou, vira vício. Você se torna refém dessa insônia. Então, querido, outra coisa, quero te fazer aqui um desafio.
Não dorme, não durmo, eu deito e não durmo. Vai para o chão, põe a boca no pó e fica 1 hora orando. Se você não dormir, você vem e me fala, pastor, eu fiz o que o senhor falou e eu continuei sem dormir. Eu vou dizer para você, ora mais uma. Aí você vai orar mais 1, 2 horas. Aí se você não dormir, você volta em mim que eu vou falar para você, ora mais 1, 3. Vai chegar num ponto, irmão, que você não tem saída. Você vai acabar, porque o seu cérebro vai entender que é melhor dormir do que orar. Entendeu? É verdade, o que eu estou falando é verdade. Porque a oração há dispêndio de energia, muito mais do que uma maquinação cerebral. Queridos, aprenda a primeira coisa. Deus só vai te entregar se você dormir. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aprenda a dormir. Vai desmamando o remédio. Tem gente que só dorme se tomar lá o Rivotril, sei lá o que mais. Vai desmamando, irmão. Aí, ao invés de desmamar, as pessoas vão acrescentando a quantidade de gota. Pastor, eu comecei com 1 gota, já estou em 15. Você vai morrer, meu irmão. Você está dependente de remédio. Então aprenda a descansar no Senhor, confia em Deus. Eu estou falando para você porque eu já usei remédio para dormir, gente. Eu com 25 anos tomava 3 remédios para dormir. Olha o que o diabo faz com a gente. Eu estava lá no espiritismo, eu não dormia. Eu não dormia. E por que agora no meio cristão eu durmo igual um urso? É porque Deus nos dá o descanso. Eu lido com o problema de vocês o tempo todo. O tempo todo. Era para mim estar encharcado de problema. Irmão, sair daquela salinha verde ali, acabou. Eu não misturo uma coisa com a outra. Então, mesmo os nossos problemas, a gente tem que aprender a elaborar, a lidar com esses conflitos. Aprenda. Tem gente que faz de um copo d'água um oceano. Verdade. Pastor, o senhor tem que me atender hoje. Pastor, eu tenho que ser atendido. O que foi, irmã? Que eu já fico assustado. Não, pastor, eu estou com um problemão. Chego lá, o que é, irmã? Não, eu estou com um resfriado. Ô, irmã, toma Resfenol. Está com um probleminha achando que é um problemão. Tem pessoas que têm a capacidade de potencializar as coisas. Não potencializa problema. Não potencializa problema. Muitas situações que eu já enfrentei, o Senhor fala, vai dar certo. É essa fala dele para mim, vai dar certo, descansa, calma. Calma. Então, aprenda a dormir. A culpa de você não dormir, muitas vezes, é você mesmo. Você acabou levando o seu cérebro a uma dependência de maquinação, de preocupação, de ressentimento, de dúvida. Então, queridos, para você receber as bênçãos de Deus, você tem que estar dormindo. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Você está dormindo, mas o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Ele fica velando por você. Você pergunta para um evangélico assim, um teólogo, né? Nós temos um anjo de guarda? Aí a maioria dos teólogos fala, olha, a Bíblia não é muito clara. A Bíblia é clara, sim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Pronto, acabou. Sabe, aí fica tentando filosofar. Você tem um anjo de guarda assim, e enquanto você dorme, ele vela por você. Vela. É por isso que a gente tem que andar na dependência do Senhor. Sabe, parar de achar que a tua proteção está na cerca elétrica, está no alarme, está não sei o quê, que nada, irmãos. Deixa eu te falar, se você tiver intimidade com Deus, você pode sair e deixar seu carro aberto. Estou falando a verdade. Mal nenhum te sucederá, não. Deus vai guardar. É Deus que cuida de nós. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Fuja desse espírito de ausência de paternidade, de orfandade. Fuja desse espírito de carência. Fuja dessa dúvida que você tem que Deus te ama. Entenda que Ele vai te atender sim, no tempo dEle.
vai te atender. E outro, pode dormir, irmão, pode descansar. O Senhor vai te entregar tudo que você precisa. Amém? Deus abençoe você. O que Deus não fez ou não fizer por você em 2024, Ele vai fazer em 2025. Põe Salmo 4:8, por favor. Salmo capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Ô, gente, deite em paz. É a falta de paz que tira o seu sono. Aprende com a palavra de Deus. Você pode observar, se você não dorme, é porque você viciou seu cérebro em ficar pensando as coisas. Ah, pastor, mas eu acordo no meio da noite. Irmãos, quando eu acordo no meio da noite, eu viro para o outro lado e toco o terror de novo. Acabou. Ursão da meia-noite, vamos embora. Não é unção, não, é ursão. Viu? Salmo 3:5. O que diz a palavra no Salmo 3:5? Eu me deito e pego no sono. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem gente com colchão de 20 mil. Um dia o irmão falou, pastor, comprei um colchão que faz vitamina de abacate, um colchão que penteia cabelo, um colchão que não sei o quê. E eu falei, quanto custou esse colchão? Irmão, do Elon Musk, quanto custou esse colchão? É 20 mil. Como é que você põe um colchão desse numa caminha, irmão? Aquelas, né? Aí você tinha que comprar uma cama de 50, para fazer um conjunto bem feito. E a pessoa deita naquele colchãozão e não dorme. Eu fui na casa de uma pessoa, a pessoa falou, pastor, meu colchão faz 20 tipos de massagem. Eu falei, então, vou fazer um teste aqui. Deitei no bicho, rapaz. Na hora que eu deitei, ele ligou. Falei, desliga que já deu labirintite. Eu até tremia. E os labirintos começou a ficar doido, né? Todo professor tem labirintite, viu, gente? Isso é certeza. Eu desconheço um professor que não tem labirintite. Que eu deitei, que o trem começou, eu falei, para que já rodou, eu estou querendo vomitar já. Então, queridos, você pode deitar no chão, que Deus faz você dormir. Tem gente que estranha a cama. Rapaz, não nasceu uma cama que eu estranho ainda. Tem gente que se deitar em rede não dorme. Eu tenho dificuldade de acordar. Recebe isso para você, irmão. Não estou batendo papo, não. Recebe isso para você. Eu estou profetizando na tua vida. Deita e dorme, irmão. Tá bom? Ó, irmãos, eu vou contar uma coisa para encerrar, que você vai dizer que é mentira minha. Quando eu era, antes de casar, eu acordei no chão, não foi nenhuma nem duas vezes. Eu acordava indignado, porque eu falava, quem me jogou no chão? E um dia perguntei para o meu padrasto, seu Edilson, falei, seu Edilson, que negócio é esse que todo dia eu amanheço no chão? Ele falou, você cai, cara. Você cai da cama, o sono é tão pesado, era tão pesado, irmão, que eu caí e não acordava. Eu acordava no outro dia no chão. Eu falava, eu quero descobrir quem está me jogando no chão. Eu falei, eu sei mesmo. Acordava de noite, abria a geladeira, irmão, caçando trem para comer, dormindo. Não, até hoje não. Hoje eu não faço isso mais não. Mas eu já fiz. Hoje eu vou acordado. Eu vou não é dormindo não, é acordado. Viu? E o que é pior, você vai lá, não tem nada, irmão. Geladeira de pobre só tem garrafa d'água. Não, quando tem pudim, meu irmão, aí é um abraço. Aí é um love muito doido, né? Vamos orar, vamos ficar de pé, gente. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor para quem não dorme. Senhor, coloca sono nessa pessoa. Faz essa pessoa dormir, babar, Senhor. Opera com o seu poder. Senhor, meu Pai, o bem mais precioso dessa vida é comer e dormir, meu Pai. Abençoa os teus filhos para que eles tenham apetite
para que eles possam dormir, ter paz no coração. Tira a preocupação, basta a cada dia o seu próprio mal. Oh, meu Senhor, abençoa os homens dessa igreja, abençoa as mulheres dessa igreja, abençoa as crianças dessa igreja, abençoa os anciãos dessa igreja. Guarda com a tua mão santa, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a santa consolação esteja sobre cada vida. Amém. Eu quero convidar, podeis sentar, convidar a irmã.